Fala, dentista, seja muito bem-vindo ao nosso PSI Cash Podcast, onde a gente trata tudo a respeito de prótese sobre implante. Para mim é um prazer ter você aqui com a gente e mostrar como que a gente trabalha o nosso dia a dia clínico. Estou aqui com o meu querido colega Valdenir Júnior, ele sempre traz perguntas e temas relevantes para a área de prótese sobre implante e hoje vai ser um tema bem prático, bem bacana que a gente trouxe para você. Fala aí, Júnior, como que você tá? Qual que é o número desse PS Cast? Uma curiosidade. Hoje é o 28º episódio do nosso PSCast. 28º, olha só como passa rápido e olha só que interessante, a gente toda semana a gente faz um PSI Cast, então já é a 28ª semana que a gente está fazendo aqui o nosso PSI Cast, muito bacana mesmo. E hoje como que vai ser o tema? Conta pra gente, o que a gente vai trazer aí para o nosso colega dentista de uma forma prática? Professor Paulo Santos, muito obrigado por essa oportunidade, por disponibilizar esse canal, né, esse podcast, que muitas dúvidas dos dentistas, uma delas é em relação a fazer o planejamento usando ali através da tomografia. Então, esse é o tema que nós vamos debater hoje, né, discutir hoje, é sobre como, professor, inicia ali esse planejamento através da tomografia. Ah, legal. Então, assim, na verdade, quando o paciente vem no consultório, né? Isso daqui eu quero falar para você, o paciente chega no nosso consultório, normalmente, na primeira consulta, a gente pede um exame de uma panorâmica, que é uma visão geral da situação daquele paciente. Isso é via de regra, né? O cirurgião dentista sabe, desde a época da faculdade, a gente sabe que o profissional ele pede ali um exame geral, normalmente o exame por imagem da arcada de uma maneira geral ali, de uma maneira panorâmica, é o raio-x panorâmico. Isso daí faz com que a gente consiga dar um diagnóstico, até mesmo dar um direcionamento no plano de tratamento do paciente. Então é bem interessante a gente ter esse exame para eu sair com um planejamento total ali do caso. Mas assim, sempre foi assim? Nem sempre foi assim. E aí normalmente com a experiência, a gente acaba traçando um plano de tratamento. Quando a gente fala da primeira consulta ali do paciente, é a primeira consulta onde ele vai demonstrar toda a segurança que você tem ali para realizar o plano de tratamento dele, você acaba mostrando ali a sua autoridade. Então você tem que mostrar a autoridade. E se o paciente tem alguma dúvida ali naquele plano de tratamento, ele acaba não fechando ali aquele plano de tratamento com você. Porque como que ele vai entregar a saúde bucal na mão de um profissional que ele não teve segurança? Então é muito difícil. E aí, ou seja, no início, vou até mostrar aqui para você que está me acompanhando essa imagem. Nem sempre foi assim. Hoje a gente pede, hoje o paciente chega na nossa clínica, a gente já consegue fazer essa imagem aqui, que é a imagem panorâmica, para a gente já ter um diagnóstico mais assertivo ali do plano de tratamento daquele paciente, mas nem sempre foi assim. Inicialmente a gente trabalhava muito com a parte clínica mesmo. E ali, clinicamente, eu já passava o valor do investimento para aquele paciente. Eu poderia errar em alguns casos, acertar na maior parte dos casos, mas o diagnóstico, o plano de tratamento entregue ali naquele primeiro momento gera uma segurança maior ali do paciente para aquele tipo de tratamento. E se o paciente traz ali um exame, se você já solicita um exame, até mesmo, né, eu posso falar que é um meio ali para você resolver esse problema se você não tem uma imagem panorâmica no seu consultório, mas você pode ter ali a periapical, hoje tem até periapicais digitais, até para diminuir aí a questão da irradiação desse paciente. Você pode fazer periapicais bem localizadas, região posterior, região anterior, para verificar ali a condição óssea desse paciente e mostrar aqui, igual estou aqui na tela de uma TV, mostrando aqui para você, dentista, e você pode mostrar para o paciente. Então, às vezes, você no seu consultório não tem ali um exame
panorâmico, mas você tem a periapical e você pode estar mostrando para o paciente não ter dúvida naquilo que ele vai fazer. Então é uma forma, uma abordagem ali para você ficar claro, porque na dúvida, mais uma vez eu estou falando aqui na dúvida, o paciente acaba não fazendo tratamento com você. Então você tem que mostrar total segurança desse paciente ali no plano de tratamento. E aí é uma assertividade melhor ali, uma assertividade maior do diagnóstico ali para o plano de tratamento é você ter uma imagem para você ter um direcionamento melhor. E uma imagem inicial é a panorâmica. E aí eu vou aqui mostrar de forma bem didática, de forma bem prática, como que a gente faz esse tipo de planejamento aqui com o paciente. Então eu tenho aqui no nosso sistema, eu vou até apagar aqui, a gente mostra para os nossos pacientes de forma bem esquemática o plano de tratamento dele. Como que a gente vai fazer esse plano de tratamento aqui? Ó? A gente costuma falar assim, olha aqui, ô Sr. João, eu estou vendo aqui que na boca do senhor tem ausência desse dentinho aqui, olha. Então tá faltando esse dentinho. E aí tá faltando esse dente aqui também, Sr. João. Tá faltando também aqui esse dente, olha, Sr. João. E aí tá faltando mais um dente aqui. E o senhor, eu percebi que o senhor tem já até um implante aqui, ó. O senhor tem um implante aqui nessa região. E por sobre esse implante, a gente vai colocar um dente aqui, Sr. João, uma prótese sobre implante. Então, aqui o senhor vai precisar de uma prótese sobre implante aqui nessa região. Uma prótese sobre implante aqui, ó, nessa região aqui. Aqui. Então aqui é uma forma bem didática para você entender. E aqui vai ser um molar, né? E nessa região aqui a gente vai colocar um outro dente. E dessa forma a gente vai realizar a reabilitação. Então, para você entender, é dessa forma que a gente inicia aqui o plano de tratamento do paciente. E aí, na parte inferior, você pode observar que tem aqui ausências de alguns elementos que também a gente vai precisar de reabilitar. Eu costumo mostrar o caso todo ali para o senhor João. Eu desenho mesmo, mostro aqui, isso daqui fica claro para ele. E aí eu até mostro para ele aqui, senhor João, meu desenho não é lá essas coisas, pode ficar tranquilo que não vai ser igual o tratamento em si, né? A prótese vai ser muito mais bonita ali, mas a gente vai acabar fazendo essa estrutura aqui, que é o parafusinho que você já colocou, que é o implante, e o que vai, esse desenho que vai por sobre o implante ali, é a prótese sobre implante. E aí nessa imagem, a gente já consegue verificar agora para você, dentista, a disponibilidade óssea desse paciente. Então aqui eu tenho toda um traçado aqui do seio maxilar desse paciente, aqui da cavidade nasal, veja bem aqui. Então isso daqui nos mostra a disponibilidade óssea desse paciente. Olha só que interessante aqui, ó. Eu tenho toda a disponibilidade óssea e eu consigo medir aqui, obviamente, eu vou colocar aqui só de forma ilustrativa aqui para você, dentista que está nos acompanhando, eu consigo medir alguns acidentes anatômicos, como, por exemplo, até algumas estruturas nobres, né? Como, por exemplo, o canal mandibular. Olha, ele está aqui nessa região e aqui a emergência desse conduto saindo aqui no meu forame mentoniano, olha. Veja, então eu tenho aqui o meu canal, porque isso daqui vai ditar ali até a medida do implante. Será que eu tenho altura óssea suficiente para eu colocar o meu implante? Então até nesse próprio programa, ó, é interessante, eu consigo medir aqui nessas áreas. Se você não tem ali esse programa, não tem problema. Como eu falei, você pode pegar uma periapical e fazer as medidas ali na periapical. Uma periapical é um investimento importante que você tem que ter para direcionar um melhor diagnóstico. Isso daí acaba encantando o paciente, mostrando, você consegue mostrar para o paciente a real segurança que você vai ter em executar ali o plano de tratamento dele. Então, nesse exemplo aqui, eu acabei de mostrar que a gente tem a altura óssea disponível para fazer ali um implante. Nessa região aqui, ó,
nessa região do seio maxilar, se você perceber, eu tenho bastante altura óssea, ó. Eu tenho aqui aproximadamente 16 milímetros. Só que nessa região mais posterior, se a gente colocar aqui, a gente vai fazer essa medida, ó, nessa região mais posterior, eu tenho aproximadamente 7 milímetros aqui de remanescente ósseo. E isso daí vai me mostrar qual é a melhor medida do implante para eu estar colocando em determinada região. Hoje a maioria das empresas trabalham com implante de medida de 7, tem variação de medida de 7 a medida de 15, 17 milímetros. E aí isso daí vai depender da disponibilidade óssea do paciente. Então, assim, respondendo ali a pergunta, inicialmente a gente costuma fazer todo um plano de tratamento, a gente faz a avaliação clínica ali do paciente e por meio também da análise clínica e do exame de imagem ali, o exame radiográfico, a gente consegue direcionar, a gente consegue efetivar um plano de tratamento para o paciente ali que está ali junto com a gente. Isso vai mostrar mais segurança e na segurança o paciente vai acabar se sentindo mais confortável em realizar o tratamento com você, dentista. Por isso que a gente não deve só falar assim, você tem que fazer 2 implantes, não. Você deve explicar de forma criteriosa como que vai ser feito. Lógico, tem paciente que depende muito do perfil do paciente em relação ali, de forma minuciosa, tipo de conexão de implante. Ele não quer saber disso. Ele quer saber, basicamente, quantos implantes serão colocados ali, como que é o processo de cicatrização, se vai doer e qual é o tempo final para realizar esse tratamento. É basicamente isso que eles perguntam. Se você começar a ficar explicando muito detalhe, você acaba também ficando o paciente fica meio que entediado ali do negócio, né? Então, lógico, dependendo do perfil do paciente, tem aquele paciente com perfil analítico que ele quer saber... Isso que é os detalhes. Né? Isso aí, esse que é os detalhes. Mas ele vai perguntar para você ali o detalhe. E para isso, já que ele pergunta, aí você vai e fala aquilo que ele quer ouvir. Mas caso ele não pergunte, você explique o básico ali, o número de implantes, o tempo de tratamento, porque é isso que ele precisa de saber para efetivar ali o plano de tratamento, porque tudo aquilo que você já mostrou é o necessário que ele precisava de saber para tratar com você. Então, dessa forma que a gente inicia, esse é o passo inicial para a gente começar ali um plano de tratamento desse paciente. Olha, espetacular. Esse episódio de hoje está excelente. Olha quantas informações importantíssimas. Então aqui o professor Dr. Pablo Santos, que é doutor em implantodontia, está aí especificando aí inicialmente como que é. Aí, professor, você pode agora fazer para a gente mostrar todos os pontos que devem ser observados, né? Esse aqui é um ponto, todos os pontos aqui nessa imagem que deve ser verificado nessa análise inicial. Então, é importante agora para o dentista, né? Eu iniciei aqui a fala sobre como apresentar isso para o paciente. E aí, para o dentista, quando a gente mostra isso para ele, é importante ele saber ali da disponibilidade óssea. E aí eu acabei de mostrar aqui essa disponibilidade óssea em relação à minha crista óssea, que é o meu rebordo. Então, qual é a medida que eu tenho aqui, ó, entre essa estrutura aqui, que é a minha crista óssea, até essa estrutura mais nobre, até o meu canal mandibular. Então, isso daqui a gente deve fazer em relação a todas as áreas que serão implantadas. Então, qual que é essa medida aqui da minha crista óssea até o meu canal aqui, até o meu canal, né, que eu estou só ilustrando aqui próximo, né, essa estrutura nobre, qual que é essa medida. Então eu preciso de saber, porque aí eu vou verificar qual que vai ser a medida do meu implante. Vou dar um exemplo aqui. Imagina, nesse caso aqui, que da minha crista até ao meu canal mandibular eu tenho 14 milímetros. Qual o implante que eu poderia estar colocando ali? Eu não preciso de colocar um implante de 13 milímetros. Eu não preciso de colocar um implante de 12. A gente pode colocar um implante de 11 milímetros ali, tá tudo bem. Ou seja, os 3 milímetros de margem de segurança. Ah, mas professor, eu vou trabalhar com implante do tipo cone Morse. E aí o implante do tipo cone Morse,
A gente pode trabalhar com implante de 9. Ah, mas eu posso trabalhar com implante de 11? Pode, mas dá para trabalhar com de 9. Então, para que eu me aproximar ainda mais ali do nervo? Então, não tem problema. Então, é dessa forma que a gente faz ali. Ah, mas professor, eu vou trabalhar com um implante do tipo hexágono interno. O implante do tipo hexágono interno é um implante onde a gente vai colocar aqui, ó, o implante, ele é colocado na margem óssea aqui, ó. Desculpa aqui o meu desenho, mas é só para você ver, ó. Então eu vou colocar o implante HI, ó, em margem óssea. Só que se fosse um implante conimósseo, eu devo colocar pelo menos aqui uns 2 milímetros infraósseo. Se você ver aqui o meu desenho, ó, esse implante aqui é um implante conimósseo. Ele está abaixo dessa margem óssea. O implante hexágono interno e externo, ele é localizado aqui nível ósseo. Então essa é uma questão que a gente deve abordar, principalmente para obedecer ali o espaço biológico do implante. Então é uma regra que a gente deve seguir para evitar qualquer problema ali de invasão de espaço biológico com o implante, quando a gente trabalha com implante do tipo hexágono interno, hexágono externo e o implante do tipo conimósseo. Então é importante a gente entender essa posição cervicoapical do implante relacionado a cada conexão do implante. Então, isso daqui é um ponto a ser abordado. Então, eu falei da crista, falei do nervo, e aqui também da pneumatização do seio maxilar, nós temos o soalho aqui do seio. Soalho do seio. Então, esse soalho aqui do seio maxilar, ele vai implicar também na medida do meu implante. O interessante, quando a gente faz aqui o meu planejamento para a cirurgia por meio de uma panorâmica, essa daqui é uma imagem 2D, né? Ou seja, é bidimensional. Então, eu só consigo verificar medidas de altura ali do meu implante. Eu não sei a espessura da estrutura óssea, só sei a medida aqui, ó. Só sei talvez aqui, e ainda assim essa radiografia, ela gira em torno de 25% de distorção. Isso daí não é fidedigno para eu realizar o meu planejamento cirúrgico ali de uma forma mais precisa. Mas para eu fazer um planejamento inicial do meu paciente, a gente pode estar utilizando esse tipo de exame. E aí, já que tem esses 25%, imagina bem, 25% de distorção significa dizer que se uma área eu tenho 10 milímetros, e aí pode ser que ela tenha 7,5, e aí tem 10 milímetros, eu coloco implante de 9, só que na verdade tem 7,5, então isso é perigoso, sabe? Então não é interessante a gente fazer o planejamento cirúrgico por meio de uma panorâmica, já que o mercado nós já temos exames mais fiéis, mais precisos para eu realizar esse tipo de exame. Então, por meio da tomografia, eu consigo realizar esse plano de tratamento de uma forma mais precisa, e isso daí não dá apenas a segurança para o paciente, mas também para o cirurgião, para evitar qualquer tipo de problema, até mesmo trans e pós-operatório. Então, é importante você realizar hoje, né, todos os nossos casos a gente realiza com o exame tomográfico. Então, a gente precisa de realizar o exame tomográfico, tomografia do tipo Cone-Beam, para fazer ali o exame de planejamento, né, para realizar o planejamento dos nossos casos, dos nossos pacientes. Então, ou seja, né, respondendo a sua pergunta, essas são áreas que a gente precisa de verificar. Então, eu tenho o seio maxilar, minha crista alveolar, eu tenho aqui o meu canal mandibular, então são áreas que a gente precisa de verificar. E será que os dentes, eu vou fazer um implante imediato? Implante imediato é quando, né, a gente vai tirar um dente e já colocar um implante imediatamente. Às vezes, imagina bem, vamos colocar aqui um exemplo, né? Imagina bem, nessa região eu tenho uma lesão aqui, ó. Tem uma lesão deste tamanho. Só que eu vou tirar esse dente e colocar um implante nessa região. Eu não tiro o implante, não tiro o dente e já coloco um implante. Eu preciso esperar a área de cicatrizar, preciso cicatrizar ali aquela área primeiro para eu colocar o meu implante. Então isso daí também é uma questão a ser abordada para o paciente. Doutor, já dá para tirar e colocar o... Tem paciente que já pergunta isso. Dá para tirar o dente e já colocar um implante? Nem todos os casos dá, principalmente em áreas quando a gente tem ali, eu estou dando o exemplo de uma lesão, então fica mais
complicado. E aí existem áreas, a gente falou aqui da pneumatização do seio maxilar, aqui quando eu tiro esse dente, olha só que interessante, eu vou tirar esse dente, vai ficar uma cavidade aqui, e muitas das vezes esse dente aqui, as raízes estão muito próximas, e eu não tenho septo favorável para eu instalar um implante, eu não tenho septo aqui. E aí olha só, o meu alvéolo, o fundo do meu alvéolo já está em comunicação aqui com o seio maxilar, então eu não tenho área de travamento do meu implante. Isso daí acontece muito em região de pré-molar e região de molar, só que principalmente em região de molar. Muitas das vezes eu preciso de fazer regeneração óssea aqui primeiro, então a gente faz um ossinho aqui, espera-se, dependendo do biomaterial que vai estar utilizando, aí pelo menos de 4 a 8 meses, isso depende do biomaterial que você vai utilizar, para depois nessa área colocar um implante. Aí sim eu posso colocar um implante para depois reabilitar proteticamente esse paciente. Então, ou seja, a gente tirou um dente ali e não deu para colocar o implante de forma imediata. Mas nesse caso aqui, imagina se não existisse essa lesão. E aí eu conseguiria estabilizar. Olha só onde está o meu alvéolo aqui, ó. O meu alvéolo está nessa região aqui, ó. E por sobre o alvéolo é o osso que eu tenho aqui. Então eu consigo colocar o meu implante, ó, mais longo, travando aqui por sobre nessa região óssea que eu travo, e aí depois eu consigo fazer aqui a instalação da minha prótese, não de forma imediata ali. Normalmente nesses casos, nesse exemplo aqui de premolar, a gente costuma fazer um implante tardio, espera-se aí de 4 a 6 meses para colocar o implante. E esse alvéolo aqui, o restante do alvéolo, né, também é preenchido com substituto ósseo, né, com um biomaterial aqui nessa região, para evitar também qualquer tipo de reabsorção ou modificação das dimensões do alvéolo. Então é importante a gente saber ali, será que eu tenho osso suficiente para colocar o meu implante de forma imediata ali, a minha extração? Ah, não tem, então vai ter que esperar. Você pode regenerar para esperar. Ah, tem uma lesão muito grande, está supurando, nem regenerar ali vai dar. Você vai ter que esperar acabar ali com essa lesão, né, essa lesão cicatrizar, para você depois pensar em uma possível regeneração, para depois pensar em uma possível instalação do implante. Então, assim, já aconteceu muito tempo, né, quando a gente está começando e a gente quer ali mostrar serviço para o paciente, a gente ficar um pouco afobado, sabe? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, eu vou tirar o dente, colocar o implante, eu vou regenerar, eu vou fazer. Quanto mais você faz ali, você acaba tendo problema. Então, na implantodontia, menos é mais, né? E a próxima pergunta que eu vou fazer vai ser isso daí mesmo. Na implantodontia, menos é mais. Quanto menos você fizer ali naquele paciente, melhor o resultado que você tem. Lógico, tem casos que a gente acaba tendo que fazer mais coisas, mas quanto menos a gente fizer, menos problemas a gente tem. Então, aqui é uma exemplificação daquilo que a gente pode abordar aqui para alguns pacientes durante a etapa de planejamento. Isso daí tenho certeza que pode servir para você, dentista, esse tipo de planejamento, né? Então, será que dá para colocar um implante? E o paciente pergunta para você, e se você não sabe responder, eu vou esperar o cirurgião lá chegar. Isso daí, para você que vai trabalhar com a prótese sobre implante, que você está abordando o paciente inicial, você precisa de saber especificamente desses planejamentos, porque isso daí está mostrando a segurança que você tem na execução do plano de tratamento desse paciente. E você mostrando essa segurança, o paciente vai ter uma confiança em realizar o tratamento com você, e aí a efetivação do fechamento mesmo ali do tratamento acaba sendo maior, né? Então você acaba tendo uma conversão maior. Quanto mais você domina ali uma área, mais segurança você mostra para o paciente. Quanto mais segurança, mais seguro o paciente vai estar em realizar o tratamento com você. Por isso que você não precisa dominar técnicas cirúrgicas,
mas os planejamentos cirúrgicos ali daquele caso, para você tirar as dúvidas desse paciente, você deve saber. E aí, logo depois, você obviamente vai entrar em contato com o cirurgião para planejar em conjunto com esse cirurgião, porque você também pode determinar o tipo de conexão protética que você quer, o número de implantes, porque depois você aí, dentista, está me acompanhando, que vai reabilitar esse caso. Então, depois quem reabilita é você. E aí, se é você, se vai ser você, né, que vai reabilitar ali esse caso, né, o caso que você planejou, é importante você saber qual é o tipo de conexão que será utilizada ali. Você que deve determinar o tipo de conexão e passar para o cirurgião para que ele entenda e fale a mesma linguagem que você. Então, essa é uma forma da gente trabalhar e dar mais segurança. Isso daí vai dar mais segurança, não apenas para o paciente, mas para o cirurgião também ali, que vai executar o tratamento de implante e também o tratamento reabilitador de prótese sobre implante. Olha, amei essa explicação. Em nível de curiosidade, professor, só a nível de curiosidade, esse implante, qual é esse implante? Esse implante aí é um implante do tipo Cone Morse. Implante do tipo Cone Morse. Quando a gente trabalha, né, já que você está falando da qual é o tipo de implante, ó, vou até ampliar aqui a imagem. Ó, esse daqui é um implante do tipo Cone Morse. Eu coloquei um dentinho assim, só a grosso modo para o paciente entender. Mas já que a gente está falando aqui com dentistas, esse tipo de implante você pode trabalhar com alguns componentes protéticos. E aí você pode trabalhar aqui, ó, vamos desenhar aqui um componente protético. Ó. Eu vou colocar uma cinta, e aí essa cinta deve ultrapassar pelo menos 1 milímetro da minha margem óssea, e minha margem óssea está aqui, ó. Pelo menos 1 milímetro, e aí eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui um munhão, isso daqui é a minha base do munhão, e aí por sobre esse munhão, aí sim que vem a minha prótese aqui, ó. Então se você verificar aqui, a minha prótese, ó, a minha prótese aqui, ela só vem aqui, ó, ela encaixa aqui nessa região, e ela vai ficar pelo menos 1 milímetro supraósseo. E olha só o tanto que esse implante tá, né? Vamos pegar aqui uma curiosidade, ó. Olha só aqui, ó, o quanto que esse implante ele se encontra infraósseo, ó. Daqui é o osso. Olha só, nós temos aproximadamente 5 milímetros esse implante ali. Ele, ele se encontra, óbvio que tem a distorção, mas ele aproximadamente, vamos colocar 5 milímetros infraósseo, e aí tem componentes com cinta de 5,5, 6 milímetros ali, que você pode estar utilizando. 5,5 já vai ser suficiente para você fazer a reabilitação desse caso. Então é só para você entender que, olha que interessante, né? Você consegue compensar com componente protético a posição cervicoapical do implante. E aí um exemplo que eu estou dando agora para realizar esse tipo de reabilitação é esse componente aqui, né? O desenho não é lá essas coisas, mas é um munhão aqui que a gente pode reabilitar, muito bem indicado para prótese unitária. Esse daí é um dos componentes que a gente utiliza para reabilitação no implante Cone Morse de próteses unitárias. Ok. Professor, quando você falava da importância ali de fazer o planejamento, os erros, a próxima pergunta que eu quero fazer é isso, quais erros que você pode evitar fazendo aí esse planejamento? Através aí, olhando essa imagem aí, com as informações que você tem aí nessa imagem, como que você pode evitar os erros mais comuns aí que... Entendi. Quais são os erros comuns que podem acontecer aqui? Você planejar um caso e achar que tem osso e depois não tem osso. Então, esse é um erro que pode acontecer. Principalmente nessa região anterior aqui de maxila. Na pré-maxila, às vezes você acha que tem osso aqui para colocar um implante. Aí vai ver na tomografia, não tem osso. Isso pode acontecer. Então, clinicamente, isso acaba confundindo ali cirurgiões ou profissionais inexperientes. Então isso pode acontecer. Na região aqui, nessa região posterior, a gente pode encontrar aqui, ó, deixa eu ver se eu pego aqui meu marcador. Nessa região posterior, a gente pode ter uma
a reabsorção óssea assim, ó, essa forma de côncava, né, essa concavidade, e aqui a gente achar que dá para colocar implante e não dá, e aí às vezes eu tenho que trabalhar com implantes curtos, e aí será que todos trabalham com implantes curtos? Aí não dá para trabalhar ali com implante convencional, então implante curto é um implante de 4, 5 milímetros, e aí eu tenho que verificar qual que será um implante, qual que seria um implante mais viável para eu estar colocando ali. Então existem erros ali que pode acontecer no planejamento. Às vezes tem áreas aqui que não tem espaço. Vamos dizer que se esse seio aqui tivesse uma pneumatização muito grande aqui, ó. E aí uma questão de planejamento, eu quero fugir aqui dessa pneumatização, eu vou colocar um implante um pouco mais anterior aqui, só a grosso modo, aqui a gente poderia colocar 2 implantes, e eu vou colocar um implante mais inclinado aqui para colocar um implante maior. E aí, às vezes, você coloca implante dentro do seio, não é que seja um erro, né? Mas você poderia fugir aqui, dando mais conforto para o paciente, fazendo uma ponte fixa, porque quando a gente faz ali implante no seio, aí você quer individualizar esse caso aqui, ó, no seio maxilar, em uma área onde a gente vai precisar de vários implantes, é interessante você trabalhar com uma prótese múltipla para melhor distribuição da carga desses implantes ali na carga mastigatória. Porque quando você faz em área de enxerto o implante, ele fica mais fragilizado. Se ele absorver bem o impacto mastigatório, você pode traumatizar esse implante e você perder esse implante. Então, para diminuir a carga mastigatória por esse implante, por sobre esse implante, é interessante você trabalhar com uma prótese múltipla. Prótese múltipla seria o quê? Vamos dizer que eu colocasse um implante aqui, ó. Colocaria aqui, eu vou ampliar essa imagem para facilitar aqui, ó, a visão, ó. E aí, se eu fosse colocar um implante aqui, aí eu vou. Tá no seio. Vou colocar um dentinho aqui. Por sobre esse, vou colocar um outro aqui. E aqui nesse aqui inclinado, ou reto mesmo, né? Eu colocaria um outro aqui. Mas esses dentinhos todas essas coroas seriam unidas aqui, porque nessa área aqui de enxerto pode traumatizar mais esse implante e acontecer um problema ali com esse implante. Então, ou seja, isso é um erro. Às vezes você, vou fazer a prótese separada porque o meu paciente quer. Aí você fala com ele, olha, então o risco é seu, se você perder um implante, você vai ter que refazer esse caso. Tá tudo bem para você? Porque é um risco muito grande. Ou normalmente o paciente vai lá e volta atrás, que ninguém quer que dê problema no trabalho. E aí a gente acaba fazendo uma prótese múltipla nessa condição aqui. Entende? Então, é uma outra condição que a gente faz. Eu sei que você, dentista aqui que está nos acompanhando, né, nosso PSIcast, vou aqui olhar aqui para você, olha lá, Júnior, para o nosso colega dentista, a gente está falando aqui de um planejamento reverso também, prótese sobre implante, a gente está iniciando falando apenas aqui do nosso exame complementar, da panorâmica. Só que tem também da tomografia, a tomografia é um assunto mais extenso. E aí por isso eu quero te convidar para você nos acompanhar, continuar seguindo aqui o nosso PSI Cash, porque eu vou dividir esse PSI Cash em 2, e aí a gente pode dar continuidade com o exame complementar, que é a tomografia, que é o padrão ouro mesmo aí da odontologia, para realizar esse plano de tratamento. Tem muitos dentistas que têm muitas dúvidas em relação à visualização da tomografia. Como eu realizar o planejamento tomográfico ali? Como que eu posso estar fazendo isso? Então, eu sei que provavelmente é alguma pergunta sua aí desse exame, né, da tomografia, mas a tomografia é um padrão ouro. E aí eu vou contar até uma história para você. Tem colega que vai falar assim, o dentista, ele tá muito experiente e ele opera com o exame apenas de panorâmica. Lá na minha clínica só tem panorâmica. Eu já vi dentista fazer assim, só tem panorâmica, não tem tomografia. Eu faço implante tem mais de 15 anos e hoje eu faço tomografia transoperatória quando eu tenho dúvida ali. E muitas das vezes, quando eu tenho dúvida, eu vou lá e vejo que o implante não está bem posicionado. Então eu volto, o paciente está no transoperatório, volto com o paciente lá e melhoro a posição
desse paciente. Volto lá para a tomografia, vejo se está certinho, está ok, eu vou lá e finalizo a cirurgia. Então, por que eu estou falando isso? Existem processos, isso daí já, né, até mandei um post para os meus alunos, que paciente processando e ganhando ali o processo do profissional cirurgião dentista por operar apenas com o exame de panorâmica. Porque é colocado que se há coisa mais precisa no mercado, por que você vai operar com um exame com uma distorção de 25% ali? E 25% é muita coisa. Se você perde, imagina bem, se você perde 25% do seu salário, você ia gostar, né? É muita coisa. Então é muita coisa, 25% é muita coisa. Então não é legal isso, então isso daí é até um alerta aí para o profissional que queira trabalhar apenas com esse exame. Eu falei aqui no início do nosso podcast, o exame aqui da panorâmica é apenas para a gente realizar o planejamento inicial, mas depois, aí por isso que vem o passo depois, eu acabei de falar, o paciente chega, ele faz a panorâmica, eu faço o planejamento inicial, mas ele fechando com a gente já vai lá e faz a tomografia, porque sim, aí sim ele vai realizar o tratamento com a gente para isso. Preciso de saber qual é a melhor medida de implante para ele ali. E aí tá tudo precificado. Professor, mas se precisar de um enxerto, se eu tiver dúvida, como eu já tenho tomógrafo, eu vou lá e já faço, já no exame inicial. Mas normalmente com a panorâmica e pela experiência que a gente já tem, pela panorâmica dificilmente a gente acaba errando ali num plano de tratamento, então a panorâmica é muito importante. Já traz as informações. Já traz, e é legal aqui o sistema da panorâmica, isso daí hoje existem vários programas para isso, que você pode colocar o exame e desenhar por sobre ali. Hoje a minha tomografia eu não tenho essa ferramenta. E eu mostrando assim, apesar de que, né, mais uma vez o desenho não está lá, essas coisas, mas isso daqui dá uma clareza maior ali para o paciente no plano de tratamento. E aí eu falo com ele só, João, olha aqui, você tem que fazer esses aqui, ó, você tem que fazer desse lado aqui, olha, 1, 2, 3, 4 implantes. O senhor entendeu, seu João? Ele está olhando ali, entendi, doutor Pablo. Então isso dá clareza para a pessoa, a clareza, o entendimento faz com que a pessoa feche com você, porque na dúvida o paciente não fecha. Então a gente, por isso que faz o exame inicial, a panorâmica, então para o paciente ter uma maior clareza, e aí para mim ter uma maior segurança, mais para mim mesmo, né, para o cirurgião ali, para o profissional que vai reabilitar aquele caso, aí sim a gente deve fazer a tomografia. Então dessa forma que a gente trabalha. Então você doutor, está querendo dizer que nós vamos ter uma sequência então no episódio e que vamos falar da tomografia em si, especificamente na tomografia. Isso, então por isso, né, a gente vai estar encerrando aqui agora o nosso PSIcast e eu te convido para seguir aí o nosso próximo episódio, vai ser o 29º PSIcast, onde a gente vai mostrar todo o passo a passo ali para você realizar um plano de tratamento e um diagnóstico por meio da tomografia, assim como a gente fez aqui de forma prática com a panorâmica. Tá certo? Tudo bem? Então a gente te aguarda aí no nosso próximo PSIcast. Foi um prazer ter você aqui com a gente e a gente se vê aí no nosso próximo episódio. E não deixa de se inscrever no nosso canal para sempre estar por dentro dessas novidades. Olha que conteúdo rico, olha quanto ensinamento, quantas informações importantes aqui nesse episódio de hoje. E também seguir o nosso perfil no Instagram, @Prof. Pablo Santos. Segue o nosso perfil que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Verdade, pessoal. É isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau.